Podendo estudar a palavra do Senhor, cultuá-lo, eu quero convidar você a abrir a Escritura no Salmo de número 10. Salmo 10, você encontrou o texto, sei que vai ser projetado, mas achou o texto aí, fique em pé, por favor. Salmo 10, eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. Achou o texto? Fique em pé. Salmo de número 10. Salmo de Davi. Quero meditar com os irmãos sobre esse salmo nessa noite. Salmo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto, e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Pai, obrigado pela leitura da tua palavra santa, palavra do Senhor, palavra que nessa noite estamos tomando, ó Deus, para uma porção para estudarmos aqui na tua casa, no lugar onde a Igreja Presbiteriana Unida se reúne aos domingos à noite. E nós, ó Deus, queremos pedir ao Senhor, fala ao nosso coração. Pai, nós queremos começar esse momento aqui de estudo da tua palavra, esvaziando de nós mesmos, despojando, ó Deus, todo o eu, todo o egocentrismo, toda a nossa autossuficiência, e declarando, ó Deus, a nossa dependência do Senhor, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Nós não queremos estudar o texto por nós mesmos, nós não queremos, ó Deus, olhar para esse texto com os nossos achismos, com as nossas próprias impressões, mas pelo contrário, que o teu Espírito Santo nos capacite a compreender o texto e a ver, ó Deus, iluminados pelo Senhor, aquilo que o Senhor tem ensinado à tua igreja. Vivemos dias desafiadores, ó Deus, no nosso país, vivemos dias desafiadores no nosso mundo, ó Deus, como diz a tua palavra, guerras e rumores de guerra, nós vemos tanta coisa acontecendo, nós vemos um ímpio. E eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, fala ao nosso coração nessa noite, trazendo direção, porque muitas vezes caminhando, ó Deus, ou caminhamos, pensando e tentando ler os nossos dias, e a tua palavra é o óculos para que possamos interpretar melhor os nossos dias. Seja conosco a tua bênção, perdoa os nossos pecados, usa a minha vida, ó Deus, na vida dos meus irmãos, me capacita para falar do Senhor, e também capacita os meus irmãos, ó Deus, para que, iluminados pelo teu Espírito Santo, possamos ser edificados pela palavra do Senhor, e também, e principalmente, pela presença do teu Espírito Santo nesse lugar.
Essa é a oração que fazemos ao Senhor agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero então falar com os irmãos nessa noite no Salmo 10 e ter um tempo com você pensando nesse salmo sobre a seguinte temática: a oração do necessitado. Eu quero dividir esse texto aqui, o Salmo 10, em dois tópicos para pensarmos nessa noite sobre no que consiste a oração do necessitado a partir do Salmo 10. Mas eu quero pensar algumas coisas aqui antes de chegar nesses pontos aqui com vocês. A primeira coisa, antes de entrar a fundo nos tópicos aqui, é convidar você a fazer o seguinte pensamento. Já reparou que a vida cristã, a vida do povo de Deus, a vida de quem estuda a palavra de Deus é repleta de paradoxos? Ou a Escritura nos ensina alguns paradoxos que são complexos de entender na nossa jornada? Por exemplo, dois que a gente sempre lida com eles e que são paradoxos complexos. O primeiro deles, maior é o que serve. É um paradoxo. A gente aplica, mas ele é difícil de ser compreendido na prática. E Jesus nos ensinou isso. Maior é aquele que serve. Um outro paradoxo também que a gente encontra muito e que está na Escritura e que chama a atenção é: quem perde é quem ganhará. Quem perder a sua vida por amor de Jesus é que encontra, é que ganha. Olha que paradoxo interessante que a Bíblia trabalha para nós. Mas existe o paradoxo da vida. Nós vivemos um paradoxo constante, porque se nós temos a mente do Evangelho, você vai concordar comigo que nós vivemos um grande paradoxo na sociedade. Nós somos a contracultura da sociedade. Veja, numa noite de domingo, na cidade de São Paulo, enquanto milhares de pessoas estão fazendo algo, nós estamos fazendo outra coisa. Somos contracultura. Nós estamos numa postura diferente, paradoxal àquilo que a sociedade como um todo aborda, adota, e a gente vai por outro caminho. E diz, esse caminho dos menores, dos poucos, é que é o caminho correto. A Escritura diz, né? O caminho estreito, esse é que é o caminho da salvação. O largo, ele conduz à perdição. Mas o Salmo 10, ele vai trabalhar aqui algo que também nos instiga a mente, porque ele fala de paradoxos aqui. E antes de entrar nesses paradoxos especificamente, só abordando aqui o Salmo 10 é Salmo de Davi, escrito por Davi. E aí vai uma informação importante para você aqui nessa noite, que nos acompanha aqui, que nos acompanha de casa. Provavelmente o Salmo 9 e o Salmo 10 são um salmo só. Se você pegar o Salmo 9 e o Salmo 10, vocês vão perceber que o que é abordado no 9 e 10 é um assunto contínuo. Tanto é que o 10, ele não tem a introdução, como o livro de Salmos sempre tem nos Salmos, ali no livro 1, Salmo de Davi, o livro 1 de Salmos. O 9 tem a introdução e o 10 não tem. Informação também, porque eu gosto dessas informações para a gente entender o texto que a gente está lendo, né? O Salmo de número 10, que nós estamos lendo aqui nessa ocasião, na Septuaginta, ele é unificado com o Salmo 9, é um salmo só. E é um salmo que vai trabalhar sobre uma temática interessante, tanto é que você percebe os paralelos desse salmo. Se você pegar o Salmo 9, verso 19, e o Salmo 10, verso 12, Salmo 9, 19 e o 10, 12, você vai perceber que é a mesma expressão que vai aparecer ali no 9, 19 e no 10, 12. Levanta-te, Senhor. Do que o Salmo 10 está falando? Do que Davi está falando? E se você pegar o personagem principal do Salmo 10, que está ali unificado com o Salmo 9, Davi está intercedendo pelo pobre. E eu começo perguntando para você, antes de entrar nos tópicos aqui, a oração do necessitado. Do que se trata o pobre descrito aqui no Salmo 10? Porque em Davi fala aqui, e Davi vai falar sobre Deus acudindo a esse pobre. Que pobre é esse? E não é um pobre do ponto de vista de riqueza, financeiro. O que Davi está trazendo aqui, está abordando aqui, é algo mais profundo. E Davi aqui está falando não apenas no aspecto financeiro, não apenas no aspecto em que nós trazemos nossa cultura, que pobreza, pessoa humilde, é mais profundo do que isso. Pobreza aqui diz respeito a alguém que simplesmente se encontra numa situação de que ele não tem absolutamente nada. Conjunto de pessoas que padecem por algo. Conjunto de pessoas que carecem. Pobre do Salmo 10 é alguém, e grave isso na sua mente, meu querido irmão, que não tem em si forças para solucionar os seus problemas. O pobre do Salmo 10 é alguém que não tem nele
e nos recursos que ele possui, e nas capacidades que ele tem, condições de resolver os seus problemas. Este é o pobre do Salmo de número 10. A oração do necessitado, a oração do pobre, a oração do oprimido, a oração que encontramos de Davi no Salmo 10. Primeira característica da oração do necessitado é uma oração de lamento. Esse é o meu primeiro argumento com vocês aqui nessa noite. A oração do necessitado é, em primeiro lugar, uma oração de lamento. Olha o que diz do verso 1 ao verso 11, e eu vou reler com você, porque eu vou fazer apontamentos aqui, mas perceba como a oração que se apresenta do verso 1 ao verso 11 é, por parte do salmista, por parte de Davi, um lamento com aquilo que ele interpreta, com aquilo que ele está vendo, aquilo que ele se depara nos seus dias. Veja o lamento de Davi, do 1 ao 11. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga que a Deus são todas as suas cogitações, que não a Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe deles estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele enche de maldição, ou está cheia de maldição, enganos e opressão debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaias nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam desamparado, ele está de emboscada como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e na sua rede o enleia, abaixa-se e rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. O que nós temos aqui, meus irmãos? Uma clara oração de lamento. Davi faz a exposição do seu coração para Deus. Davi, ao expor o seu coração, ele apresenta aquilo que ele está vendo. E o que ele está vendo é algo que o chateia, que o deixa indignado, que o entristece. E ele vai no lugar certo, ele vai à presença de Deus para fazer o seu lamento. Oração de lamentação, meu irmão, é bíblica. Temos até um livro, Lamentações. Qual é o motivo? Qual é a pauta? Qual é o tema da oração de lamento de Davi? O ímpio. O ímpio é o motivo da oração de Davi. O ímpio na sua arrogância, o ímpio na sua soberba, o ímpio na sua injustiça, é o alvo da oração de Davi. Davi faz uma oração de lamento a Deus, se queixando do ímpio. Mas ela começa, como talvez você em algum momento da sua vida já tenha orado assim a Deus. E como é bom encontrarmos um texto bíblico assim para nos ensinar. Davi começa a sua oração dizendo, Senhor, por que te conservas longe? Será que você nunca fez essa oração, não? Talvez não usando as palavras de Davi, mas usando palavras suas, dizendo assim, Senhor, por que você não me respondeu ainda? Senhor, eu estou orando, Senhor, e a pessoa que fez mal está lá, rindo para todos os lados. Senhor, aquele que tem feito mal está prosperando. Senhor, por que parece que o Senhor não está ouvindo? Senhor, parece que eu estou falando com a parede. E como a gente dizia na época que eu era estudante de seminário, lá 20 e tantos anos atrás, a gente falava assim, Senhor, a minha oração parece que não está passando do teto. Parece que não passou do teto, Senhor. O salmista começa a oração dizendo, Senhor, eu estou clamando, mas me parece que o Senhor está longe, e o Senhor não está se aproximando de mim na minha súplica. Meus irmãos, esse lamento de Davi revela a dor de Davi, revela a angústia do coração dele, e revela aquilo que é muito nosso também, em que muitas vezes nós já nos deparamos. Por que é que Deus não responde a algumas orações que nós fazemos? Com certeza você já passou por isso. Com certeza você já teve orações que não foram respondidas. Mas o alvo da oração de Davi me chama a atenção. O alvo da oração de Davi é o ímpio.
E ele vai citar algumas ações do ímpio na oração dele, argumentando com Deus. Ele vai dizer assim, olha, o ímpio de quem eu estou falando aqui, Deus, é alguém que oprime. O ímpio é alguém que blasfema. Lá no verso 3 ele diz, ele blasfema. O ímpio é alguém que planeja maldade. O ímpio é alguém que é perverso. O ímpio é alguém que é soberbo. O ímpio é alguém que diz para si mesmo que ninguém pode atingi-lo, que o que ele faz, ninguém toca ele. O ímpio, ele termina dizendo, o ímpio, ele chega ao ponto de afirmar que Deus não olha para ele, que Deus se esqueceu. É o que ele fala no verso 11. Sabe que é impressionante essas palavras de Davi? Por dois aspectos para pensarmos aqui. O primeiro aspecto em que a oração de Davi é interessante é quando ele apresenta para nós esse ímpio e a impiedade do coração desse ímpio. Ele está descrevendo para nós aqui alguém que, na sua impiedade, nós podemos dizer que é um ateu prático. O que isso significa? Esse ímpio da oração que Davi está fazendo o lamento é alguém que vive a vida como se Deus não existisse. É alguém que toma as suas decisões e ações sem pesar, sem considerar, sem analisar em nenhum momento a existência de Deus. É alguém que é maldoso para com aqueles que estão debaixo da sua autoridade, porque diz que ele fica planejando, espreitando, caçando um jeito de oprimir as pessoas. O ímpio do Salmo 10 e do Lamento de Davi é alguém extremamente perverso e impiedoso, como a própria palavra ímpio já diz. Essa é a primeira coisa. É alguém que maquina e planeja o mal e tem levado o mal às pessoas. Mas existe uma segunda característica. Ele, sendo ateu prático, porque esse negócio de ser ateu prático é interessante. Deixa eu só explicar isso aqui para vocês rapidamente, né? Porque tem um teísta teórico e tem um teísta prático, né? Às vezes nós somos teístas teóricos e ateus práticos. Esse é o meu segundo ponto ali. Mas tem um ateu teórico e tem um ateu prático. O ateu teórico, irmãos, é aquele que quando o avião balança, ele é o primeiro a pedir misericórdia a Deus. Esse é o ateu teórico. Porque na hora da prática, ele vai clamar por Deus. E eu já passei por isso, não sendo ateu, irmãos. Nunca fui, graças a Deus. Mas eu lembro de um avião, muito rapidamente essa história aqui, voltando um voo que eu estava indo para Goiás, o avião deu problema lá para aterrissar. Eu nunca esqueço dessa aterrissagem terrível, em que a gente ficou mais de hora e o combustível acabando, e o piloto falou assim, olha, a gente só tem meia hora de combustível. Eu nunca tinha visto as pessoas tão angustiadas ali, eu não conhecia ninguém, mas se tinha ateu lá no avião, todos se converteram. Não porque eu levantei para pregar, porque na hora que o piloto falou assim, graças a Deus, liberou para aterrissar, a gente só tinha 5 minutos de combustível. Na hora que ele falou isso, o pessoal, glória a Deus, aleluia, nunca vi um avião tão crente na minha vida. Aleluia, glória a Deus, as pessoas chorando, falei, glória a Deus. O povo é ateu teórico, mas na prática, clama a Deus o tempo inteiro. Na hora do aperto, lembra de Deus. Mas existe o ateu prático. O ateu prático é aquele que vive a vida como se Deus não existisse. O ateu prático é aquele que toma o seu dia, toma a sua semana, toma as suas decisões, toma o seu caminhar, toma a sua vida, a sua família, toma os seus planejamentos e vive como se Deus não existisse. Quem é o ímpio? E aqui a gente se assusta, porque nós temos uma tendência de ser dualista com esse texto. A gente tem uma tendência de, na hora, já pegar o texto aqui e aplicar para quem é de fora. Sim, muita gente lá fora, nesse momento, blasfema contra Deus. E são ímpios nessa blasfêmia. Mas o texto não é dualista. O texto versa sobre, se você pegar ali o ímpio que Davi está descrevendo, ele tem algumas características, e uma das principais é o comportamento do ímpio. E muitas vezes, irmãos, nós temos que refletir se nós, muitos na nossa caminhada, e o Salmo 10, ele é muitas vezes um tapa na nossa cara, porque pode ser que eu seja uma pessoa de louvor nos meus lábios, mas as minhas ações são ações muitas vezes ímpias para aquele que é o meu próximo.
O ímpio, ele tem uma característica, ele tem prazer de oprimir, de explorar o necessitado. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. É muito mais comum ver, e a gente tem aquele pensamento assim, eu estou fora desse texto aí do Salmo 10, de 1 a 11, mas em pequenos atos, muitas vezes nós agimos como ímpios, quando em pequenos atos nós oprimimos aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Sabe, irmãos, nós precisamos olhar com carinho esse texto aqui. A oração de lamento, ela nos ensina que a gente pode orar lamentando a realidade na qual nós estamos inseridos, em que vemos ímpios prosperando e fazendo maldade em cima de maldade. Mas é uma oração também que nos ensina a vigiar o nosso coração e perceber se nós, porventura, também não fazemos algum tipo de impiedade com o ateísmo prático. Porque sabe o que é o ateísmo prático? Na vida de alguém da igreja, ele começa a semana dele, ele vai para o trabalho dele, ele vive a profissão dele, como se Deus não existisse. Mesmo sendo crente, mesmo estando na igreja, mesmo vivendo e conhecendo a Escritura, ele não ora uma vez por semana, ele não pede direção de Deus uma vez pela semana, ele não pede direcionamento de Deus uma vez durante a semana, ele não cultua a Deus uma vez durante a semana, ele fala que é crente no domingo, mas a vida dele e as ações dele são ações de alguém que é um ateu prático. Cuidado com o ateísmo prático. Lembro de uma história, e algumas para contar aqui para finalizar esse tópico. Uma delas eu me lembro, e já contei nas aulas de escola dominical, de uma certa feita em que não vou poder citar nomes, mas morava em outra cidade, e lembro que uma vez, por circunstâncias da caminhada, eu fui comentar de uma família da igreja, com um irmão da igreja, que eu frequentava muito a casa desse irmão, e eu era novo naquele lugar, ele mais antigo, um jovem antigo da igreja, e eu virei para ele e falei assim, nossa, mas aquele casal lá da igreja, tão bonitinho eles, tão educadinhos com a gente, tão maravilhosos comigo, com a minha esposa, eles têm um jeito tão amoroso lá na igreja, eles são tão afetuosos com a gente, e eu falando, e a cara do irmão com quem eu falava não ficava condizente com o que eu estava falando, né? Aí ele pegou e falou assim, pastor, isso é o que você conhece deles aqui no domingo. Eu tenho uma parente que trabalhou com eles, foi funcionária deles, e eu vou dizer para você, a minha mãe sofreu na mão dessa família. Era opressão, era humilhação, era chegar ao ponto de ser passada para trás, em questões básicas. E ele vira para mim e fala assim, pastor, quem vê cara, não vê o coração. Aqui na igreja, são maravilhosos, mas lá no ambiente de trabalho, pastor, misericórdia. A minha mãe não aguentou trabalhar com essa família da igreja. Sabe, irmãos, que a gente precisa parar para pensar um pouco sobre isso. Será que nós, em pequenos atos, com aqueles que estão próximos a nós, muitas vezes não somos aquele que age, no agir, na parte que é importante, que é do comportamento, não acabamos indo contra aquilo que pregamos, ou contra aquilo que anunciamos no dia a dia? E aí uma segunda história muito rápida para fechar esse ponto. Tem um filme que eu gosto muito, chamado A Virada. Eu tive o privilégio, ano passado, de conversar com um dos autores do filme, os irmãos Kendrick Brothers. Eles vieram aqui, no ambiente do Mackenzie, divulgar um novo filme deles. Eu tive o privilégio de assistir o filme lá com meu amigo, o reverendo Roster. Mas, na semana que eles estiveram aqui, eu tive a oportunidade de sentar com eles para conversar. Tinha um intérprete, foi feita uma entrevista, eu participei de uma parte da entrevista com eles aqui. E eu perguntei sobre um filme deles, e o filme é A Virada. O primeiro filme dos irmãos Kendrick. E o filme A Virada é sensacional porque conta a história de um vendedor de carros. O filme é sensacional. Eles fizeram esse filme com pouco orçamento, depois eu fui saber com eles que só tinha uma câmera. E aqui é um filme que vale a pena, um filme cristão que vale a pena assistir. Mas a história é o quê? Um vendedor de carros. E um dia o vendedor de carros, ele consegue a vida dele de que forma? Passando os outros para trás. Essa é a história do filme. Ele sempre tinha um lucro ali na venda dos carros. E aí um dia, o pastor de uma igreja, da esposa que o cara está indo, vai lá comprar um carro com esse irmão, esse sujeito aí do filme A Virada, né? O personagem principal do filme A Virada, que é justamente a história de vida dele ali.
E aí chega lá o pastor, no comecinho da cena, mostra um carro velho chegando, e o cara do filme, né, fala assim, olha, dá um tapa nesse carro aí que a gente vai vender ele hoje. Dá um tapa no carro, de repente, chega o pastor, e o pastor fala assim, olha, eu vim comprar um carro, porque você foi na minha igreja ontem, e aí falaram que você é vendedor de carro, estou precisando de um carro novo, você é da minha confiança. E aí o vendedor de carros fala assim, não, tem um carro bom para você. Tem um carro especial para você. Eu tenho o carro para você. Aí o pastor falou, nossa, se ele está falando isso, posso confiar, né? E a gente tinha visto na cena anterior que o carro não era lá essas coisas. Aí ele chega, mostra o carro para o pastor, esse carro é maravilhoso, sei o quê, não sei o quê. Mostra o valor que ele tinha comprado o carro e mostra o valor que ele vende o carro para o pastor, 3, 4, 5 vezes mais. Só que aí tem uma cena que eu falei com os irmãos que me marca, eu uso ela até hoje. Na hora que fecha o negócio do pastor com o vendedor de carros, aí o pastor fala assim, eu posso orar por você? Aí o vendedor de carros fala assim, claro, pode. Posso orar para Deus abençoar seu negócio? Claro, pode. Aí ele abraça o vendedor de carro e fala assim, Senhor, do mesmo jeito que ele fez comigo, que o Senhor faça com ele. Na hora que o pastor fala isso, o vendedor de carro abre o olho assim e fala assim, misericórdia. Se for fazer comigo o que eu fiz com o meu próximo, a coisa não vai ser boa. O que nós temos feito? O que nós temos feito? Como temos vivido? A oração de lamento, ela se aplica ao ímpio que blasfema contra Deus. Mas ela deve ser também um espelho para o nosso coração e dizer, Senhor, não me permita ser alguém que cante lindos louvores, mas viva como um ateu prático, que oprime no meu caminhar aqueles que estão próximos de mim. Mas isso me leva ao segundo argumento, e último. O segundo argumento é, veja, o tema é a oração do necessitado. E o segundo lugar, uma oração de alguém que conhece a Deus. Em segundo lugar, a oração do necessitado é uma oração de alguém que conhece a Deus. Do verso 12 até o final, diz assim a palavra do Senhor. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão. Não te esqueça dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto. Por que atentas aos trabalhos e à dor para que o possas tomar em tuas mãos? A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Em segundo lugar, a oração do necessitado é uma oração de alguém que conhece a Deus, e ela começa assim, essa parte. Levanta-te, Senhor. O salmista Davi já tinha falado isso lá no verso 19 do capítulo 9. Levanta-te, Senhor. Oh, meu querido irmão, para alguém que conhece a Deus, não tem coisa mais linda do que dizer a Deus, levanta-te, Senhor. Nós vivemos um país, né, que sempre usa uma expressão, o gigante está adormecido. A gente sempre fala do Brasil, porque o Brasil é um país continental, né, aquela coisa toda, o tamanho do país. Aí sempre tem aquela expressão, o gigante está adormecido, o gigante acordou. Só que não é o caso. Deus nunca cochila, nem dorme, diz a própria Escritura. Mas o salmista Davi, ao orar a Deus, diz, Senhor, levanta-te. Erga-te, Senhor. E ele vai, no verso 12, fazer um contraponto com o ímpio, diferentemente do pensamento de Davi e do ímpio. O ímpio diz assim, lá no verso 11, Deus se esqueceu. A oração de Davi, na sequência, diz, levanta-te, Senhor, porque o Senhor é Deus que não se esquece. O ímpio, na sua própria impiedade, diz, Deus não está se lembrando nada disso do que eu fiz. Davi diz, Senhor, o Senhor é Deus que não esquece. O Senhor é Deus que ergue a mão. O Senhor é Deus que não se esquece dos necessitados. É interessante porque ele vai dizer uma série de questões acerca de Deus, que vai verso 12, verso 14, verso 15, verso 16, verso 17, e ele vai citando características de alguém que conhece a Deus. Ele diz que Deus é o Deus que tem visto a situação do desamparado.
Deus é Deus do verso 15 que quebra o poder e o domínio do ímpio. O poder do ímpio vai até onde Deus permite que vá, e o salmista ora dizendo o seguinte: o Senhor pode quebrar o poder do ímpio. No verso 16 ele declara, e essa é uma das coisas lindas do Salmo 10, verso 16 ele diz assim: o Senhor é Rei eterno. O 19 do capítulo 9 diz assim: levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Ele está dizendo o seguinte: o ímpio Deus, esse um dia perece, mas o Deus que eu conheço, esse é eterno, e é Rei imortal, soberano para todo sempre. Ele diz que esse Rei é eterno e soberano, e que ele confia nesse Senhor. E ele diz no verso 17 e 18, que aquele que necessita de Deus é fortalecido, é agraciado, e que Deus, no tempo oportuno, haverá de fazer justiça. Sabe, meu querido irmão, a oração do Salmo 10 é uma oração que é um lamento, mas é um lamento dirigido à pessoa certa. É um lamento de alguém que conhece o Deus eterno. É uma oração de alguém que contempla as aflições da existência e apresenta ao seu Senhor dizendo: quando o Senhor se levantar, a impiedade haverá de ter fim. A impiedade vai acabar. Sabe, meu querido irmão, eu quero começar a caminhar para o encerramento. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo que essa oração foi respondida. Eu amo esse texto, porque esse texto de Davi, e é um texto que fala sobre Davi clamando especificamente sobre o pobre, e o pobre do texto aqui é alguém que não tem poder para resolver a sua situação. Essa oração tem uma resposta bíblica. Davi está dizendo assim: Senhor, o pobre, Senhor, o pobre, Senhor, aquele que não consegue resolver seu problema, Senhor, tem misericórdia do pobre, Senhor, o perverso trama contra o pobre. E ele não está falando aqui de pobreza financeira, irmãos, é mais profundo, é existencial, é incapacidade de poder resolver problemas que não podem ser solucionados por nós mesmos. Aí você vai para o Novo Testamento. Primeiro sermão público de Jesus. Mateus capítulo 5, abra lá. Minha conclusão está aqui em Mateus. Depois de ser tentado por Satanás, Jesus vai fazer o seu primeiro sermão, conhecido como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E olha como é que começa o sermão de Jesus. Verso 5, diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, e ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira pregação de Jesus é respondendo a uma oração antiga, dizendo: quando é que a gente vai ter solução sobre aqueles que oprimem, e que a gente não tem como resolver o problema de quem não tem poder para resolver sua própria situação? Jesus começa o ministério dizendo o seguinte: chegou o dia e a resposta de oração, aquele que pode solucionar o problema do necessitado. E o problema do necessitado é: eu vou dar um reino para ele. E o reino, meu querido irmão, porque ele diz assim, porque dele é o reino. Ele não está falando especificamente do reino dos céus apenas. Ele está falando que ele, Jesus, é o maior tesouro. Ele é a resposta. Ele é a manifestação do reino. Sabe, meu querido irmão, eu quero terminar essa reflexão com vocês nessa noite, pensando em algumas coisas muito rápidas, antes de fazer algumas aplicações. Mas, esses dias eu estava pensando sobre essa questão de poder, e no que implica poder. Porque aqui a gente vê Jesus iniciando seu ministério dizendo o seguinte: olha, eu tenho o poder de resolver o problema do necessitado. E ele resolveu lá na cruz do Calvário. Ele resolveu o problema daquele que não podia resolver o seu próprio problema. Eu recentemente assisti uma série de TV e que envolvia um universo que eu gosto muito de ficção, que é Star Wars. Me permita fazer esse comentário aqui com vocês nessa noite, porque havia um debate, e eu achei sensacional. No debate era de um mestre Jedi com um padawan, e o debate era sobre poder.
eles tinham feito uma luta, e aí o padawan, o discípulo, vira para o mestre e fala assim, quer dizer então que se essa pessoa tivesse muito poder, ele seria o mais importante da sua época? Ao que o mestre Jedi fala assim, você não entendeu o que é poder. E o padawan pergunta, o que é poder, afinal de contas? E o mestre Jedi responde dizendo o seguinte, poder é a gente defender aqueles que não têm poder nenhum. Eu descobri o que é poder quando eu sei que eu, com o poder que eu tenho, posso defender aqueles que não têm poder nenhum. Não foi isso que Cristo fez? Ele, podendo morrer a nossa morte, assumiu o nosso lugar, porque nós não tínhamos poder nenhum para solucionar os nossos problemas. Mas me permita ainda contar uma outra história antes de concluir. Em 1993, um advogado recém-formado em Harvard, chamado Brian Stevenson, ele forma como um advogado brilhante, um advogado com um grande potencial, ali em Harvard, parte norte dos Estados Unidos. Ele é um advogado negro, ele resolve, então, começar a sua carreira profissional de advogado, indo para o sul dos Estados Unidos, especificamente a região de Alabama, e ele começa a desenvolver a função profissional dele, numa área muito específica. Brian Stevenson, ele começa a defender pessoas que estavam na fila da sentença da morte, condenados à cadeira elétrica, condenados à morte, no corredor da morte. E, em especial, ele começa lá em 1993 defendendo um homem chamado Walter Macmillan, que havia sido acusado de assassinato sem provas. E ele vai defender esse cara, buscando provar que ele era inocente, porque não haviam provas contra ele. E ele, em algum momento da sua vida, ele é perguntado sobre isso. Ele fala assim, olha, a minha formação, o poder que eu tenho de conhecimento, é justamente para defender aqueles que conhecimento nenhum têm, nem condição nenhuma possuem de defender a si mesmos. Um filme foi feito sobre isso, que se chama Just Mercy, no inglês, mas Luta por Justiça, um filme sensacional, que mostra a história de alguém que entendeu que a sua vida é mais do que buscar coisas para si mesmo, mas ajudar aqueles que precisam. Eu quero concluir essa mensagem, finalmente, e fazer aqui 3 aplicações muito rápidas. A primeira delas, olhando para o Salmo 10, primeira conclusão que a gente pode ter para nós aqui nessa noite. Lamento e oração podem ser coisas muito usadas por nós. Ou seja, você pode perfeitamente lamentar, meu irmão. Não é reclamação nem maledicência. Não é errado dizer o que está no seu coração. Não é errado expressar para Deus as suas lutas. Não é errado para Deus expressar as suas necessidades. O lamento, meu irmão, pode ser expresso. Eu lembro um dia que eu preguei esse sermão aqui, numa reunião de oração, e eu terminei de orar e falei assim, você pode fazer sua lamentação. Aí, na sequência, pediu para o irmão orar e falou assim, oh Deus, agora que eu posso lamentar, Senhor, Senhor, esse mundo, e começou a lamentar. Eu falei, é isso aí mesmo, pode lamentar diante de Deus. Que alívio saber que eu posso lamentar. O irmão, na hora, começou a fazer o lamento dele. Mas eu vou dizer uma coisa para você, desde que você fale para Deus, diante do Senhor, as dores do seu coração, fale para Deus. É melhor você fazer o seu lamento a Deus do que você murmurar pelos cantos, como se você não tivesse um Deus que cuida da sua história. Apresente o seu lamento a quem pode resolver essa situação. Apresente o seu lamento a Deus. Segunda aplicação, muito cuidado. Porque quando pedimos justiça, cuidado para você não ser o opressor. Se autoavalie. Cuidado para você não ser o perverso do Salmo. A gente identifica rápido o perverso. Cuidado para você não ser o perverso do Salmo. Sonde o seu coração. Olhe para o verso 1 a 11 e diga, Senhor, me livre de ser um ateu prático. Me livre de ser alguém que estou com a boca cheia de Deus, mas lá fora vivo como se fosse alguém que não conhece o Senhor. Me livra de ser o ímpio do Salmo, do verso 1 ao verso 11 do capítulo 10. Terceira e última aplicação. É por isso que Jesus diz aos bem-aventurados, mais que felizes, os pobres, porque deles é o reino de Deus. Jesus reina
A nossa alegria é saber que Jesus reina e nós, com Ele, também haveremos de reinar. O motivo da nossa alegria, meu irmão, não é olhar para as circunstâncias. E quando a gente olha para as circunstâncias, a gente vê ímpios progredindo. A gente vê uma sociedade, como eu disse, dominada por aspectos que nós não concordamos. Nós vemos notícias no jornal de guerra, rumores de guerra, notícias do governo, da economia, notícias que nos entristecem. Mas lembre-se de uma coisa: todos esses reinos, e esses poderes, e essas nações, são mortais. Nessa noite, neste lugar, você veio cultuar a um Deus que é eterno. A Bíblia diz que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele reina soberanamente, e na presença dEle, o seu coração pode descansar, e você pode se alegrar. É por isso que Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que Deus nos abençoe, meu querido irmão. Que ao ver a injustiça desse mundo, você possa apresentar a Deus a sua oração, mas ao mesmo tempo que você possa se lembrar que Deus está cuidando da sua vida. E você pode orar nessa noite dizendo: levanta-te, Senhor. Levanta-te. Quebra o braço. Quebra a força do ímpio. Manifesta a tua justiça. Manifesta a tua graça. Manifesta o teu poder. Que maravilha é a gente poder fazer essa oração, na certeza que Deus ouve e atende a oração do seu povo.